Salve pessoal, meu nome é Luiz Stefano, sou estudante de Cultura Racional. Salve pessoal, sou Vinícius Vieira, também estudante de Cultura Racional. Salve, gente! Sou a Priscila Baesso, estudante de Cultura Racional, e hoje nós estamos aqui para mais um podcast de Cultura Racional, que é o nosso Racionalcast. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o livro, o título, a capa, a primeira impressão que você tem quando você vê um livro na sua frente, tá? Então, a primeira coisa que você lê aqui no livro Universo em Desencanto é o nome do livro, Universo em Desencanto. Por que este nome, Universo em Desencanto, Vinícius? Universo em Desencanto, como já fala na capa, né? Desencanto. O que seria o desencanto? Desencanto seria desencantar de algo. O que seria esse desencantar? Aqui na nossa vida, da matéria, nós somos muito apegados às coisas que a gente tem. Sempre desde pequeno a gente já começa a estudar e tem que pensar no que você vai ser, porque você tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro. Isso são coisas necessárias da nossa vida, obviamente, mas a gente acaba se apegando muito a essa vida da matéria. A gente se deixa levar muito pelas coisas materiais e muitos bens materiais, tipo, eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar sobre o consumismo. Então a gente é muito apegado às coisas materiais e o Universo em Desencanto já mostra pra gente, quando você começa a ler, você vai lendo e você vê que tudo isso é artifício. A natureza criou tudo isso para nossa evolução aqui nesse mundo e a gente acaba ficando muito apegado. E se a gente se deixar levar muito por isso, a gente vai acabar sofrendo mais e mais. E esse sofrimento vai acabar aumentando e a gente vai se deixar levar pelas coisas da matéria. Porque se essa vida realmente fosse nossa, pensa comigo, se isso daqui realmente fosse nosso, a gente ia morrer, a gente ia continuar aqui, como é que é? A gente ia continuar, a gente não ia precisar morrer, a gente não ia precisar se preocupar com as coisas. Então, no livro já mostra que a gente vive míseros aninhos de vida e depois acaba. O que acontece depois? Então, por que a gente vai ficar encantado com as coisas da matéria, sendo que nada a gente vai levar? Então, a gente tem que aprender, a gente tem que ler o livro para desencantar, para exatamente ver o que a gente vai fazer. Para que a gente está aqui? Você já se perguntou por que você veio para aqui? Você já se perguntou? Eu já me perguntei. Acho que vocês podem já ter se perguntado. Quem eu sou? Então, o Universo em Desencanto é para realmente desencantar a pessoa desse mundo de matéria e mostrar o verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Então a gente já vê aqui, ó, na capa desse nosso livro maravilhoso, muito bonito, né? A gente já vê o arco que representa, e vem aqui essa luz que representa a nossa volta ao mundo racional. Então, Universo em Desencanto, esse livro mostra pra gente como se desencantar desse mundo de matéria e voltar para a nossa verdadeira origem, aonde realmente faz sentido a gente dar um valor e não precisar dar um valor à matéria, que na verdade a gente não vai levar nada, não é mesmo? Então, um resumo sobre Universo em Desencanto. O que é desencanto? É o Seria isso. desencanto do encanto, né? Desencanto do encanto, né? Exatamente. Tudo isso que o Vinícius disse, né? É muito importante, realmente. A gente vive nesse mundo material, a gente precisa trabalhar, né, Vinícius? Precisa ter as nossas condições aqui na vida material, mas sem ficar muito iludido com ela, né? É isso que o Exatamente. racional superior nos mostra. Porque a gente, como você disse, vive tão pouco tempo aqui, achando que vai ser eterno aqui, né? Às vezes a gente se apega muito às coisas materiais, realmente, e é muito fácil a gente se apegar, porque a gente abre hoje em dia um telefone, um celular, você abre para mandar uma mensagem importante e já aparecem muitas coisas que, se você não se ligar, você fica aqui dentro e perde até o que você ia fazer, né? E o desencanto, ele não é só essa parte de consumir as coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, e se deixar levar pelas coisas. Desencanto também quer dizer em relação a... O encanto, no caso, quer dizer em relação às pessoas ficarem encantadas, achando que elas realmente... Nossa, eu criei isso, eu criei aquilo. Eu A sou pessoa ela fica isso, né? encantada e ela acha que ela, nossa, eu criei isso, eu criei aquilo, eu fiz isso, olha, e começa a ser muito vaidoso com aquilo, começa a ficar muito,
muito Apegado. apegado a certas coisas que, na verdade, foi a natureza quem fez. Colocou isso na sua cabeça para evolução, para ajudar outras pessoas de alguma forma. E a gente acaba ficando encantado e achando que nós que fizemos, nós tivemos a ideia que, na verdade, não. Na verdade, a natureza colocou isso na nossa cabeça. Através do pensamento e imaginação. Através do pensamento e imaginação que a gente citou no último vídeo. E a gente acaba ficando iludido. A gente acaba ficando encantado. Então, o Universo em Desencanto mostra pra gente que você não pode se apegar a isso. Que nós somos muito roots. Nós somos roots. Nós deixamos se levar pela ilusão. Falou então, bonito, vamos ler o Universo em Desencanto que vocês vão entender tudo que a gente está falando aqui. Isso que eu queria completar é isso mesmo. É que não é só o desencanto da matéria, mas é o desencanto do sentimento, o desencanto de achar que você é importante e que as coisas aqui são importantes, que precisam ser do jeito que a gente acha, né? Esse é o desencanto. E é exatamente, você falou bonito. Parabéns, hein? Parabéns. É verdade. Rapaz, falou melhor que nós dois, hein? Você viu? Bom, eu gosto sempre de analisar a palavra, né? Então, porque imunização, o que quer dizer imunização? Se você buscar no dicionário, vai estar no dicionário. É ficar imune a algo. Ou seja, algo não vai te causar... Afetar, vai penetrar, te afetar, exatamente. né? Estar imune, né? Então, imunização racional é você... Racional vem de raça, da nossa raça, tá certo? Então, a imunização racional é você ficar imune a tudo que não for da nossa raça. Olha só que interessante, né? Então, esse mundo do animal não é da nossa raça, tá certo? Esse mundo elétrico e magnético não é da nossa raça. Não é a nossa verdadeira raça, Não né? é. E tudo aqui nos afeta, não é? Tudo aqui nos afeta, entendeu? Tanto material quanto sentimental. A gente tem sentimentos o tempo todo que nos afetam, né? Negativamente, positivamente também, mas negativamente também. Então, o que seria você ficar imune racionalmente? Nada mais aqui te afetar. Exato. Né? Olha que maravilha, você ter o gente. equilíbrio. Né? Exatamente. Assim, qualquer coisa que acontece... Enquanto você está na vida material, você vai adquirindo, né, através da leitura do livro, o equilíbrio, como Vinícius disse, físico, moral e financeiro, e aos poucos você vai se imunizando, né? Aí quando encontra o estado de imunizado totalmente, esse é o ápice, né? Aí nada mais te afeta realmente. Olha que maravilhoso, a situação, né, gente? vamos supor que aconteça uma situação em que aconteça uma... Não vamos dizer uma discussão, mas uma... Como é que eu posso dizer? Quando duas pessoas não conseguem entender... Um atrito, né? Um atrito. Você consegue se equilibrar para não fazer daquela situação se tornar uma situação ruim. Você consegue resolver aquilo sem precisar de... Discussão, sem entrar atrito, numa discussão, num atrito. Isso é o equilíbrio. Então, quando você começa a ler, você começa a perceber que você começa a sempre quando... Isso algo acontece, começa a sair fora do normal, você já consegue, então, calma aí, vamos com calma, vamos realmente pensar no que a gente tem que fazer, como resolver isso. Às vezes não tem nada que fazer, né? Às vezes não tem o que fazer, entendeu? E só o fato de você ter condições de não fazer nada e aceitar já é a questão, a imunização. Já é um equilíbrio, né? Que vem antes da imunização, né? A imunização é o estado total. Opa! É o estado total de imunizado, né? Que é maravilhoso. Aí eu acredito que nem essa parte aí de conflito, quando todos estiverem imunes, né, aos males da vida material, não tem mais conflito, não tem mais nada que possa nos tirar, né, do estado de equilíbrio. E por que a gente adquire essa imunização? O livro diz que quando a gente estuda e vai adquirindo essa imunização, a gente vai tendo contato com a verdadeira energia, a nossa verdadeira energia, do nosso mundo de origem. Do nosso mundo de origem. Que está aqui também, né? Que é a próxima... Bom, então aqui é a chave, né? Primeiro eu queria falar da chave. Ó. Será que está dando para ver bem lá? Vou mostrar um pouquinho mais perto. Aí, ó, focou. A chave. Então tem uma chave no livro. Logo na capa, né? E a chave, o que quer dizer uma chave?
abre alguma coisa. Né? Representa que você vai abrir alguma coisa. E aí embaixo da chave está escrito a verdadeira origem da humanidade. Bom, aqui deixou bem claro, né? O que essa chave vai abrir, tá certo? Depois nós temos um portal, né? Um portal representa o quê? Uma passagem para outro lugar. No caso, um outro mundo. Sim. Aqui no livro, né? Então o portal deixa bem claro isso. É um portal, esse livro é um portal, é uma passagem que nós vamos fazer para outro mundo. A gente adentra um novo mundo. Um novo campo, né? Um novo plano. E de dentro desse portal, vindo de cima, está escrito energia racional, que é exatamente a energia que a gente obtém com a imunização racional, que nos guia. Através da leitura assídua dos livros, né? Que são energias racionais, no caso, energia racional transformada em letras, né? Então, quando a gente estuda esse livro diariamente, assiduamente, a gente ativa a nossa glândula pineal, que terá aí um vídeo falando sobre ela, né? Especificamente sobre ela, vai ter muito assunto para a gente tratar. E vai adquirindo esse equilíbrio físico, moral e financeiro até chegar no estado de imunizado para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, que também está escrito aí. É isso mesmo. Pessoal, vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo até agora o nosso podcast aqui? Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários, né? Que aí no próximo vídeo, né? No próximo podcast, no Racionalcast, a gente responde para o pessoal que tiver dúvida, né? Dependendo do assunto, da dúvida, a gente grava um podcast só para isso também. Isso aí. Bom, continuando aqui no livro, aí tem as pessoas aqui embaixo, né? Representando todos nós aqui na Terra, né? Nesse mundo material. Recebendo essa energia. A energia racional. Depois embaixo está aqui, ó, de autoria do mundo racional, ou seja, tudo que contém neste livro não é nenhum conhecimento deste mundo, tá? Não é nada extraído da mente humana. Exatamente, né? É um conhecimento extraído do mundo racional, outro mundo, tá? E aqui está, né, de autoria do mundo racional, do racional superior. Quem é o racional superior? O dono do livro, aquele que nós falamos no primeiro podcast, Manuel Jacinto Coelho. Que através, né, do seu aparelho único na Terra, Manuel Jacinto Coelho, ditou a obra Universo em Desencanto e todo esse conhecimento maravilhoso que nós temos aí do livro, né? Ele foi uma pessoa igual a gente, como nós, só que não era terreno. Exatamente, ele não era terreno. Já veio com um raciocínio desenvolvido. E chegou aqui, precisou passar por tudo que a gente passou e depois ele entendeu por que ele estava aqui e falou, tá, agora... Aí chegou para ele, através do raciocínio, para fazer esse livro e deixar para a humanidade. Beleza? Bom, vamos continuar aqui? Vamos lá. É muito legal, né? Eu gosto de fazer assim, bem detalhado. Assim, ó. Você abriu o livro, a primeira coisa que você lê no livro aqui é conhecimento de retorno ao lugar de origem. Autor racional superior. Bom... Então, aqui na primeira capa, você já tem sobre o que é esse livro. Ele já está dizendo aqui, está bem claro, né? Tem muita gente que, se você colocar aí no Google, o que é cultura racional? Fala um monte de coisa e não fala aqui, ó. A primeira coisa que é aqui, ó, o que é cultura racional? Está aqui na primeira página. Conhecimento de retorno ao lugar de origem. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. Tá explicado? Não tá? Sim. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas a cultura racional é meio complicado, assim, é difícil entender. Como difícil entender? Está tão simples assim. É um conhecimento muito simples, inclusive ele até fala isso no livro, né? Ele é um conhecimento para todas as camadas, né? Ele queria atingir a todos. Não podia ser um conhecimento muito difícil, né? Algo que as pessoas fossem ter muita dificuldade em aprender, porque é para todos, né? É um conhecimento universal para todo mundo. Tá bem simplificado, né? A coisa assim é que a gente às vezes não acredita, falando, nossa, mas é isso mesmo? É algo além do que a gente... De tão simples que é, né? Que você fala, gente, Mas sabe por que isso? Um conhecimento dessa... A nossa cultura, a gente é treinado
a acreditar que uma coisa para ser boa precisa ser difícil e sofrida, entendeu? Então o nosso cérebro ele fica assim, mas acho que isso aqui não é não, tá muito fácil, mas tá fácil, mas então tá explica. muito simples. Então explica. Aí não consegue explicar, então não dá para entender. Exatamente. Né? É muito interessante. Né? Verdade. Aí continua aqui, ó, ele fala mais aqui na primeira capa, o princípio e o fim do mundo, ou seja, que mundo? Esse mundo é material. E aqui tem uma frase interessante que, inclusive, quando comecei a ler, quando eu vi essa frase, eu fiquei assim, mas parece frase religiosa isso, que é uma frase chamada a salvação de todos. Essa não é uma frase religiosa. Por que não é uma frase religiosa? Todo mundo precisa de salvação. Você pode acreditar ou não em religião, tanto faz. Todo mundo precisa de salvação. Está todo mundo num lugar, onde, que nem você falou, que não é natural. Você vai morrer um dia, você não é daqui. Se você fosse daqui, desse lugar natural, não ia acontecer nada de mal para você e você não morreria. Você seria eterno, certo? Como você não é, você precisa sim de salvação. Acreditando nisso ou não. Então, a salvação de todos está aqui. Né? Tá bem claro. Hoje eu já não tenho mais essa dúvida. Não tem nada a ver com religião. É realmente a salvação de todos. Todos precisam de salvação. Se você acha que você não precisa, que bom. Vai chegar uma hora que talvez você mude. Talvez você mude. Depois, na próxima página aqui, página 4, tá aqui, ó. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional, do mundo racional. A luz no sentido de ciência, de consciência, né? A sua verdadeira consciência, de onde você entende, você consegue definir as coisas. Então, a sua luz verdadeira, né, da gente, do animal racional, é a luz do mundo de origem. Ou seja, o conhecimento racional, da energia racional. E não todos esses conhecimentos, religiões, filosofia, espiritismo, daqui. Porque não é daqui. Mas então não foi necessário? Foi, lógico que foi. Por que foi necessário? Para a gente chegar. Amadurecimento, né? Para o amadurecimento de todos, para quando chegasse a fase racional, né? Todos nós estivéssemos um pouco mais preparados, né? Para receber a energia racional e o conhecimento racional e entender. E mesmo assim, já tem muita gente que tem dificuldade. É simples, mas como é um conhecimento, né, de desencanto, não é um livro de encanto. Um livro do encanto, você pega, ele tem começo, tem meio, tem fim, né? Tem uma história, né? E o livro de cultura racional, ele é um livro de desencanto, é um livro totalmente diferente de um livro da vida material. Então, quando a pessoa ela começa a ler, muitas pessoas já de cara ficam deslumbrada, né? Adoram e acatam de unhas e dentes na hora que pega, né? E outras não, outras acham difícil ou não entendem. Confunde, mas faz parte da caminhada, né? Sim, e cada um tá no seu grau, né? De evolução, tá tudo certo, né? Então é isso. Todo mundo é diferente. 2 irmãos gêmeos são diferentes um do outro. Né? Personalidade diferente, né? Justamente pelo fluido de cada um, que tem aí, inclusive, depois a gente pode também fazer um outro podcast falando sobre os fluidos. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai indo página por página, porque é muito interessante. Gente, é muito legal esse livro. Tem muito assunto para tratar, né? Tem muito conhecimento, cultura racional é riquíssima em conhecimento, né? Hoje a gente estava pensando assim, né? O que a gente vai gravar de vídeo hoje? Eu peguei o livro, assim, a hora que eu comecei a abrir, comecei a ver os assuntos, falei, gente, mas tem tanto assunto aqui. Tem muitos. Nossa, muito. Que se a gente não ordenar, né, a gente vai falar sobre muitas coisas, né? Porque como agora você falou dos gêmeos, né? Por que duas crianças gêmeas, né, idênticas ali, uma tem a sua personalidade, muitas vezes totalmente diferente da outra, que é justamente o fluido de cada uma, né? Porque aqui no livro mesmo fala, né? 1 milésimo de segundo já é um fluido, né? 1 segundinho depois, 3 segundos é outro fluido, né? Muda toda a estrutura, pode ser totalmente diferente, né? 2 gêmeos univitelinos pode ser um completamente diferente do outro. Então, assim, é muita... Exatamente. O que mais aqui, Priscila? Vamos lá. Vinícius, tem alguma coisa a acrescentar? Por enquanto, tô vendo que vocês estão acrescentando tudo aí. Se tiver alguma coisa, já vou... Ele já entra. Então, sobre a luz verdadeira do animal racional, é a luz do mundo de sua origem, a luz racional. Tá. Uma coisa que eu queria... Desculpa. Pode falar. Às vezes as pessoas podem falar assim, né, que eu estava falando, mas então religião não tem importância. Não, calma lá. Tudo no seu momento, tá?
tudo que existiu e tudo que existe tem sim a importância. Teve Suas a importância e ainda tem a importância. Nada foi criado, nada é criado se não tiver algum intuito, né? A natureza não cria alguma coisa por criar, vou Por criar isso criar, aqui só. é. Não. Tudo teve sua... Tudo vertente. tem uma função, tudo Exato. tem um porquê. Então, todas as religiões que surgiram, Que existiram, que existiram, e que existem, né? porque as primeiras coisas que existiram, que a gente sabe, foram religiões, né? Por que que existiu a religião? Porque o ser humano estava perdido, ele estava, gente, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Tinha muitas coisas que o ser humano fazia que eles falaram, pô, mas nós não somos animais. Chegou um momento, né, em que a gente falou, não, a gente não pode se igualar a um animal, né? E aí começaram as dúvidas, e aí que começou a surgir todas as religiões, as seitas, doutrinas, conhecimentos. filosofias, a ciência que vem evoluindo muito, né? Muito. Teve uma época em que religião era de um lado, ciência era do outro. Agora elas já estão As duas se unindo. estão totalmente se unindo, entendeu? A ciência está provando muita coisa que a religião já falava há anos e anos atrás, e a religião está aceitando coisas que a ciência falava também e não aceitava antes, né? Então, quer dizer, tá tudo indo para um caminho, né, assim, de união. Continuando o livro aqui, na página 5, nós temos aqui um título. Estamos em plena fase de aparelho racional. Aparelho racional. O que seria o aparelho racional? Aparelho racional seria estar aparelhado com o seu verdadeiro eu. Porque existe uma diferença, né? Existe o eu e existe o tu. Ah, Vinícius, mas o eu e o tu? O que é isso? Como assim? Como assim? Quem eu e é o tu? Quem é o tu? Aí que começa tudo. Quem é o tu e quem é o eu? Você já parou para se perguntar quem sou eu realmente? Porque tem essa diferença entre o eu e o tu. O tu é você aqui, ó. Somos dois em um só, né? Somos dois em um só. O tu é esse seu corpo de matéria. É o todo que se vê da pessoa. Todo que se vê da pessoa. Mas, na verdade, esse aqui, ó, não é você. Né? Lógico que não é você, né? Esse aqui sou eu. É meu tu. Esse aqui é meu tu. Mas olha pra você e você vai se olhar no espelho e vai falar, não, esse aqui sou eu. Não, esse aqui não é você. Entendeu? Então, essa é a diferença entre o eu e o tu. O eu é a sua energia, a sua essência, o seu verdadeiro eu, ele está ligado ao mundo racional. Mas você tem que estar aparelhado com o seu verdadeiro eu. Porque se você não estiver aparelhado com o seu verdadeiro eu, você não vai conseguir voltar facilmente para o seu mundo de origem, que é o mundo racional. Se você só estiver prestando atenção no seu tu e vivendo sua vida normalmente, sem que querer... seria o que a gente acabou de falar, né? Iludido com a vida material, você está dando valor somente para o tu, né? Você está dando valor somente para o tu e você não tá esquecendo buscar o seu conhecimento para você voltar a ser o seu verdadeiro eu e não ficar preso no tu. Você precisa estar aparelhado com o seu verdadeiro eu. E como se faz isso? Lendo os livros do Universo Desencanto. Aparelhado à natureza, né? Isso. Estar em contato com a natureza, a favor da natureza, né? Isso é se aparelhar, é estar em contato. Em contato, em concórdia com a natureza, né? Em união com ela, que é a energia que rege tudo e todos aqui, né? Quando a gente fala em natureza, a gente não fala das árvores, né? Porque das plantas, ele tá né? dizendo isso porque até agora o ser humano viveu desaparelhado, vamos dizer assim, né? O ser humano viveu ao léu, vamos dizer assim. E o tu, que nem você falou aí, é como se fosse aqueles bonequinhos que a gente controla, como é que chama? Fantoche. É o fantoche, né? O tu é o fantoche e o eu é quem controla. Só que o problema é que até agora o eu tá parado, ele não está controlando nada. Então o fantoche ele tá vivendo sozinho, vamos dizer assim, por conta própria. Só que ele é um fantoche, ele não sabe que ele é um fantoche, não é verdade? E agora a gente está em plena fase de aparelho racional, ou seja, é a hora que a gente vai acordar o eu para que o eu controle o fantoche. Entendeu? Então, o eu seja o dono da casa. O dono da casa, né? exato. Como nós falamos esses dias aqui, né? Você falou e eu gostei muito disso. Nossa, achei assim muito interessante, muito legal até para a gente expor isso para as pessoas, né? Nós estamos vivendo nessa vida material, né? O eu, que é o dono dessa casa, que deve e que deveria e deve comandar ela, né? E quando, na verdade, muitas vezes é o tu que comanda, que é o fantoche. Ele vai fazendo isso ou aquilo porque o pensamento e a imaginação
tá falando aqui com ele, só que quem é que tá falando, né? O pensamento e imaginação, ele não é seu, ele vem de fora para dentro. Somente com o raciocínio é que nós vamos conseguir dominar o pensamento e a imaginação, dominar o tu. Então, quando a gente, quando o ser humano, quando as pessoas estão sendo, né, controladas aí pelo pensamento e imaginação que está ao léu, como você falou, porque se não tiver em desenvolvimento, está realmente por conta, É um barco à deriva. não sabe onde vai parar. É um barco à deriva. Né? Porque vem na sua cabeça isso, vem aquilo outro, e você está fazendo, porque você está iludido, né? Nem percebe. Quando você vê, já foi, né? Então, como você falou, né? Eu nem cheguei a dar o exemplo que você disse, né? Imagine que você tem uma casa, que o seu eu é o dono da sua casa, né? E os pensamentos são os visitantes. São os visitantes. As visitas. As visitas que chegam na sua casa. Se você não está aparelhado à natureza, pode vir muitas visitas indesejadas, mas que, por a gente estar iludido, como a gente acabou de falar, essas visitas vão chegando como se fossem boas, muitas vezes, na nossa cabeça que não está ali acordado para enxergar, acha que ela é boa. Então, ela vai vindo de mansinho, né? Vem aquela boa, porque o bem, ele é aparente aqui nessa vida material, porque onde está o bem está o mal. E como tudo é dual, se vem bem, vem mal. Pode vir mal junto. É junto, é uma coisa só. E aí, como você Tem falou, dois lados, né? Exatamente. E aí o visitante que entra, ele começa a tomar conta da sua casa, começa a abrir sua geladeira, começa a pegar comida no seu armário e você vai deixando. E porque ele mas é um bom. cara legal, né? É um cara Só legal. que às vezes tá aí. ele traz o ruim, né? Sim, junto. e daqui a pouco você nem vê, você não percebe e tá cheio de gente indesejada na sua casa. Só que aí você já deixou a chave com ele. Você já perdeu totalmente o controle, Exatamente. né? Da sua casa. Então, o eu, que é o ser interior, ele é o comando. Ele tem que comandar o tu, né? Seja o dono da sua casa. Não deixe qualquer pensamento entrar na sua mente. Não, eles vão entrar. Como você falou, chegar, eles vão chegar, não tem como, vão chegar, né? entendeu? Só que você recebe eles... Opa, você pode, você não pode. Você tem que estar com a chave. Você tem que ser o senhor da sua casa. Porque quando a gente se perde, entendeu? Você não está ali atento, você entregou a chave para os pensamentos. E aí vai vir bons, vai vir ruins também. A hora que você... Aí na hora que você acorda, você vê tá aquela bagunça, né? Nossa, mas foi você mesmo que deu a chave. Não reclama. Você não tomou conta, né? Então, gente, mesmo. olha, tá ficando grande esse programa hoje, hein? Deixa eu ver. Porque vai ter corte, ela tá com 39. É verdade. Dá para falar mais um pouco, então? Mais um pouquinho para a gente finalizar. Olha só, o primeiro parágrafo, então, da página 5. Vamos ler? Esta é a descoberta dos dois mundos, o elétrico e magnético, que é o mundo que nós habitamos, e o outro mundo que é a planície racional, de onde saímos e que deu consequência a este, por nos deformarmos em animais racionais. Bom, então o que ele está dizendo aqui? Que existem dois mundos. Este que a gente conhece, que é o mundo conhecido, e um outro que nós não conhecemos ainda, que é o mundo racional, que é o mundo verdadeiro da nossa origem. E isso aqui, a própria ciência diz, né? Não existe efeito sem causa. Efeito sem causa. Então, se existe esse mundo, que é um efeito, existe a causa desse mundo. Tem que existir a causa. Se existe o filho, porque existe o pai, não é verdade? Não existe filho sem pai. Então, essa é a descoberta dos dois mundos. Ou seja, nós pensávamos que existia um mundo só, né? Poderia até pensar que existia céu, que existia inferno, né? Que seriam outros mundos, mas até este céu e este inferno ainda é este mundo, né? A ideia criada sobre o céu e o inferno ainda é deste mundo deformado que nós vivemos. Porque o mundo que deu origem a este mundo mesmo, nós não conhecemos ainda. Não adianta falar que conhece, não conhece. Algo além do que a gente imagina, né? Ninguém teve lá e voltou para falar como é que é, né? Entendeu? Então, assim, tudo que a gente diz é por algum tipo de conhecimento que a gente criou. Mas experiência, quem é que não teve. Quem é que voltou do outro mundo para dizer, lá é assim, assim, é assim mesmo? Racional superior. Então,
Ele Só não ele voltou, pra dizer. ele veio. Ele veio, mas voltou Ele pra lá. veio e voltou. Falou, Tá ó, bom, vim já. aqui, ó, vim aqui pra mostrar pra vocês que é isso aí, agora eu vou voltar pra lá. Se vocês forem inteligentes, sigam-me. Exatamente. E aqui, aproveitando, né, o gancho que ele está falando, né, da descoberta dos dois mundos, né, o elétrico e magnético, que é esse mundo material, aproveitando já para esclarecer para quem é novo, para quem não conhece, eu sei que vai ter muita gente que já é estudante de cultura racional, então quando escuta falar, sabe de tudo que a gente está falando, mas quem não é pode ficar um pouquinho perdido, então é legal a gente esclarecer, né? Elétrico e magnético são duas energias que regem, né, essa nossa vida material, né? O elétrico, a parte boa aparentemente, porque tudo aqui nessa vida material, na mesma hora que tá bem, daqui a pouco já tá ruim, né? Você tá feliz, daqui a pouco você tá triste, né? É dual, né? Então, é o elétrico, que seria o bem aparente, e a parte magnética, que é o mal puro, vamos dizer assim, né? O mal necessário. O mal necessário. Então, esse mundo que nós habitamos, que nós vivemos, ele é um mundo elétrico e magnético. Nós falamos também no outro vídeo sobre as fases, né? O primeiro milênio veio para desenvolver a imaginação, energia magnética. Segundo milênio, desenvolvendo o pensamento, energia elétrica. E terceiro milênio, que é o que nós estamos agora, desenvolvimento da energia racional através, né, da cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Então, só esclarecendo, né, o que seria o elétrico e magnético, que no outro vídeo a gente não chegou a esclarecer, né, o que é a energia elétrica e magnética. Temos três energias, né, elétrica, magnética e racional. E depois ele fala ali, né, e a planície racional, que é de onde nós saímos e que deu consequência a esse mundo, né, por nos deformarmos em animais racionais. Isso. Ou seja, nós nos deformamos em animais porque nós estamos animados. Por isso o nome animal. Animal vem de animado, que é um ser animado. Né? E nós somos animados pelo fluido, pela energia que nos anima. Né? E aí a gente é racional por causa da raça. Tá? Porque tem os animais irracionais, que são de outra raça. Eles são daqui, desse mundo. Nós não. Nós somos do mundo racional. A origem, e estamos né? só aqui em forma de animal, porque é a forma que esse mundo permite, tá certo? Deformados, poluídos, enfraquecidos, né? E agora em estado de recuperação. Você falou aí da imaginação, do primeiro milênio, imaginação, segundo milênio, pensamento, terceiro milênio, raciocínio. Deixar explicado para as pessoas que milênio aqui não é 1000 anos, tá? É era, tá? São eras. Então, foram 3 eras que, basicamente, em conta de tempo é infinito. Eterno. Não dá para ter ideia de quanto tempo é uma era. Então, a primeira era foi a era que desenvolveu a imaginação na mente desse animal racional. Porque, primeiramente, a gente era só animal. Nem imaginação tinha. Aí começou a desenvolver a imaginação para a gente depois ter condições de desenvolver o pensamento e depois ter condições de desenvolver o raciocínio. Porque como que você vai pegar uma pessoa... Por exemplo, se você pegar um selvagem, como que ele vai entender um civilizado? Então ele já não entende nem o civilizado. Né? Se ele tiver que pular então para entender a energia racional, não tem condições. Então, tudo é preciso preparo, né? O pensamento e a imaginação é uma ferramenta que a natureza criou para a gente poder entender o que é a cultura racional. O que é o raciocínio. O que é o raciocínio. Isso né? mesmo. Entender... Então, essa etapa foi muito necessária. A gente não pode falar, mas o pensamento e a imaginação é só para atrapalhar. Não. O pensamento e a imaginação tudo foi para evoluir. Né? Exato, tudo aqui. Tudo aqui nessa vida material é necessário. É necessário para a gente conseguir voltar para o nosso verdadeiro mundo. Então, a gente tem que sempre pensar que o pensamento e a imaginação é muito importante, né? Sim. Se não fosse o pensamento e a imaginação, provavelmente a gente não estaria aqui explicando e fazendo esse podcast maravilhoso, que é o Racional Cast. E lembrando a vocês que nos próximos a gente vai ter um quadro que chama Pode Desencantar, né? Exato. Esse quadro nós vamos responder dúvidas de vocês, tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Ou no próximo, ou nos próximos, a gente não sabe quando vai ter, né? Alguma dúvida aí nos comentários. Mas assim que a gente vê que tem uma dúvida, a gente entra com o quadro Pode Desencantar,
respondendo algumas questões para vocês, sempre baseada no livro, tá, gente? A gente não tá aqui, como você falou, né, para ser melhor, nada disso, tá, gente? A gente tá aqui para divulgar a cultura racional para vocês e, como você falou no outro vídeo, para dar só Dá uma placa, né? uma placa para quem deseja seguir. A nossa ideia aqui é justamente dar uma placa para você, né? Pode ser que essa placa seja muito interessante para você agora, pode ser que não. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E eu acabei de inventar o nome do próximo quadro. Racional Music. Racional Music. Ficou bom? Acabou de chegar aí. Ficou bom, não, o nome? Racional Music? O que vai rolar Legal, hoje no interessante. Racional Music? A gente vai cantar músicas racionais. E meu pai vai tocar. Nós somos uma família de músicos. Pai, mãe, filho. E aqui todo mundo é meio artista. Vamos lá. Que beleza! Que beleza! Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vida pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. Que beleza! Que beleza! Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto, viver tudo bem mais claro no escuro. Que beleza! Que beleza! Abre a porta. Abra a porta e vai entrando, felicidade vai brilhar no mundo. Que beleza! 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 Fala deles! Ficou bom? Ficou, ó, chique. Você cantou quase igual a sua mãe, né? A gente não ensaiou, tá, gente? Tudo aqui, aqui é ó, tudo foi natural. assim, ó, natural. Veio o papum. Então, Beleza, pessoal? Foi um prazer. Mais um Racional Cast para vocês. um prazer e uma honra poder falar de cultura racional para vocês. Quem tiver qualquer dúvida, deixe no comentário. Se você tá aqui até agora, você gostou, então dá um like, né? Não pode Deixa esquecer. seu like, deixa seu comentário, não esquece. Compartilha que pra- pode cantar, né? Compartilha para quem vocês acham, né, que pode querer saber sobre esse assunto de cultura racional. E também nos próximos, se alguém quiser pedir alguma música, toca música tal. A gente Isso, faz para já deixa vocês nos também, tá comentários bom? também. Então Boa. vamos lá. Até próximo, né? Até o próximo Racional Cast. Até o próximo. Tchau. Salve, tchau, tchau. Salve, tchau, tchau. Se é pra ser descontraído, vamos então, rapaziada do bailão. Descontraído não é bagunceiro. Olha lá, gente, já vai começar. Aí, Ah, vai ser assim?